há muito tempo, Lula tem feito o que pode, não o que quer. A grande verdade é isso. Essa responsabilidade, gente, não pode se jogar em cima de Lula. Essa responsabilidade é de quem deveria apoiar o governo do presidente. E na hora de apoiar, eles vendem o apoio. E tudo isso começou já no governo de Temer. Olha só. Em termos de emendas do orçamento, o presidente Temer deu 4 vezes mais do que qualquer outro presidente já deu na história do Brasil. Sim. E Bolsonaro deu 5 vezes mais do que Temer já tinha dado. Então, o parlamento ficou viciado. Ficou viciado, literalmente viciado. É o cara que é viciado em droga e você está... Aí quando você fala... Qual é o nome dessa pessoa? RC Neto aqui. RC Neto. Quando você vem falar que, em nome da conciliação, o Lula... Deixa eu te falar. Enquanto muitos, meu irmão, estavam prestando atenção naquela briga inútil das Havaianas, o parlamento estava tirando mais de 400 milhões das universidades, aumentando o fundo eleitoral em mais 1 bilhão e tanto, e aumentando bilhões e bilhões do orçamento secreto. Sim. Então, deixa eu lhe dizer, é com isso que Lula está conseguindo governar. Que, na realidade, não está conseguindo governar. Com muita dificuldade, tem feito o melhor que pode. Você quer mudar essa realidade, meu irmão? Veja quem genuinamente tem se posicionado a favor do governo. E não é, pelo menos assim, tomando como exemplo aqui a minha Paraíba, né, e eu posso falar aqui de outros estados, aqui apenas um deputado, no máximo 2, está sendo espontâneo com o governo de Lula. O restante cobra pedágio em um valor que você não tem ideia. É porque isso não emite nota fiscal. Às vezes eu vejo algumas pessoas até... E eu já fui bem mais duro nessas falas. Mas, assim, algumas pessoas acham que corrupção tem nota fiscal. Não tem, meu irmão. Não tem. Eu vou lhe dar uma informação aqui, como eu estou dizendo, isso não tem como se provar, mas eu sei como é que a engenharia funciona, porque não fiz, mas tive proposta. Por exemplo, existe uma gama de deputados no Brasil que tem voto de opinião. Não digo nem opinião, mas de ideológico. Né? Aqui na Paraíba tem, no Ceará tem, e essas pessoas, esses parlamentares, eles não têm sequer município, eles não são municipalistas, eles não têm para onde colocar o dinheiro. E eles têm usado esse dinheiro aí, Edgley, para enriquecimento pessoal. As pessoas falam muito, né, por desconhecimento, porque o mensalão, não sei, o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, legal, institucionalizado, é as emendas secretas. Pô. Nossa. Os PIX. Você sabe o que é a emenda PIX? Por exemplo, quando eu sou um deputado e mando, por exemplo, eu tenho 120 milhões de emendas como deputado. Certo. Tá? Metade desse dinheiro ele tem que ser literalmente obrigatório para a saúde. 60 milhões já iam direto para a saúde. Só que tem como se gastar esse dinheiro. Não é com qualquer coisa. Tem dinheiro que pode ser para salário, tem dinheiro que não. Tem que ser para... É muito específico, né? Com códigos, etc. Estou falando aqui em linguagem mais simples, para você entender. O outro valor, da mesma forma. Só que essas PIX não. Por exemplo, o camarada que faz parte de um clube seleto do Congresso, ele está lá numa lista, geralmente um líder forte, alguém realmente que controla votos, que tem 50 votos, 30 votos, e ele chega lá, vai o nome dele lá para o Ministério e diz, manda X para aquele município, porque às vezes o município não tem nem onde gastar esse dinheiro, é para receber 15, recebe 50 milhões. Esse dinheiro paga esse show de estrelas do sertanejo, que você não fala, puxa vida, 1,5 milhão no show, lógico, tudo isso se seguir o fio da... Só que é esse tipo de parlamentar que você bota para pegar e governar com Lula. É impossível. Não tem como. É loucura. Então é muito fácil você pegar e jogar sobre as costas. E isso aqui eu também cito o presidente Bolsonaro. A grande diferença é que Lula sabe jogar o jogo. Lula tem hora que bota o pé, tem um ministro como Flávio Dino, que... eu não sei porque as pessoas criticam o Flávio Dino. Flávio Dino, ele foi governador, foi deputado federal, foi senador, ele conhece o game inteiro. Ele sabe o que é executivo, sabe o que é legislativo. Foi juiz. Foi juiz, né? E agora é ministro. Então, ele sabe como é que o jogo fala e tem atrapalhado. E isso reverbera em uma ação contra a governabilidade do presidente. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Bastante... É claro como é que funciona o jogo, né? Isso é bem claro. As pessoas, nós que por ignorância muitas vezes acabamos tropeçando nessas ideologias. Eu vou pegar um gancho que, como tu foi deputado,
A gente vê, eu conversava ontem com um deputado estadual aqui, nosso conhecido, e ele trouxe elogios a você, dizendo, rapaz, foi difícil, a gente encontra outro, eu não vou dizer as palavras que ele disse, não entrego muita coisa, mas... Quem foi? Ele é nosso amigo Valber. Foi, ele esteve aqui? Não, eu encontrei ele, conversamos, e ele elogiando que muito que você fez para a segurança pública, e aí eu até puxo o gancho da pauta que você tinha de pedofilia, contra a pedofilia, proteção às crianças, porque hoje a gente vê deputados que se posicionam à direita, aquele estereótipo de Julian, parece que muita gente queria assumir aquela vaga e acha que assumiu, mas efetivamente para Paraíba a gente vê muito pouco. E olha que eu sou um cara que eu gosto de estar... A gente se conheceu assim, eu pesquisando o que você estava fazendo para Paraíba. E eu fico pesquisando e vendo, eu disse, rapaz, o quão pouco essa galera produz para a área deles, para quem eles defendem. Estou pedindo para fazer para muitos, não. E aí eu conversava com o Valber e dizia, não, mas Juliano não tem o que falar, não. Juliano realmente mandava muita coisa e se você for olhar dos últimos deputados, dos últimos mandatos, ele foi o que mais fez para cá. E é incrível como muita gente fica só de discurso. Vou fazer caminhada, vou fazer não sei o quê, mas efetivamente, de trabalho prestado mesmo, de mandar para o povo, não tem, bicho. Edgley, o termo é esse mesmo. Eu desafio qualquer deputado de primeiro e segundo mandato do estado da Paraíba que mostre os números semelhantes, próximos do que eu fiz como deputado federal no estado da Paraíba. Quando alguém fala assim, esse deputado nunca fez nada, é a prova que a falta de desinformação é a fonte de informação da ignorância. Veja só, eu vou falar de números absolutos. O deputado federal que mais destinou recursos na história para a criação de um núcleo de proteção a mulheres que sofrem violência e a criança que sofre abuso sexual. Julian Lemos. O maior investimento da história que um deputado fez com suas próprias emendas impositivas em todo o país. Não teve os filhos do presidente Bolsonaro, não teve ninguém que colocou das emendas impositivas mais do que eu coloquei para o estado da Paraíba, 52 milhões. Eu não sou militar, mas comparo o meu mandato com um militar eleito deputado federal, se fez 10% do que eu fiz. Nunca ninguém lembrou das guardas municipais. Nunca. Era o primozinho pobre da segurança pública. Eu lembrei e comecei a fazer um trabalho de investimento. Eu fui o maior nome do combate à exploração sexual infantil, à pedofilia, no estado da Paraíba, e um dos maiores nomes à frente da Comissão de Segurança Pública, como titular 4 vezes. E eu posso dizer a você, Edgley, que não ia ficar só nisso, não. Eu vou falar aqui que, por exemplo, que não deixa de ser também na área social, porque protege rico, pobre, né, que é a segurança pública. Os grupos especiais aqui do estado da Paraíba, BOP, GAT, GEOSAC, o grupo especial da Polícia Civil também, todos esses receberam investimentos milionários do deputado federal Julian Lemos. Não existe, ninguém tinha feito isso. Eu tinha um planejamento, olha que coisa bacana. Qual o patrimônio da pessoa simples, da pessoa pobre? É a família, é o pobre, é o filho dele. Esse é o patrimônio dele. Eu estava já com um projeto de, em cada comunidade, né, carente das principais cidades, eu fazer uma escola classe AA para essas pessoas. Para que fosse até um experimento social, porque eu não tenho dúvida que essas escolas não seriam depedradas, seriam cuidadas como se fosse uma extensão da sua própria casa. Mas a ideologia nefasta e a indústria de desconstrução da minha imagem foi muito grande. E esse projeto foi impedido. Só para você ter ideia, Edgley, que eu tenho que registrar aqui, eu fui tão corajoso, eu fui tão destemido e tão forte diante dessa indústria de destruição de reputação, que até olha só, nunca, eu não tenho conhecimento, que um deputado federal tenha destinado 25 milhões para o Hospital de Câncer. Eu consegui essa verba através de votações junto ao governo de Bolsonaro. Tu sabe quem foi lá e tirou esse dinheiro? Eduardo Bolsonaro. Em pura perseguição de quê? Que você não era oposição. Não. Então, assim, você que é bolsonarista ainda, você que é de direita, você que não sabia desses fatos, preste atenção. Então, compare o meu mandato.
o primeiro mandato que eu tive, 2 vezes o mais bem avaliado, segundo o Congresso em Foco. E no final dos 4 anos, dos 15 parlamentares, eu fiquei entre os 3. Rapaz, então assim, o que na realidade as pessoas querem? Trabalho, eu trabalhei. Ser independente, eu fui. Então, eu não sei exatamente. Independente como for, Edgley, o que é que eu posso te falar hoje? Que com a cabeça que eu tenho hoje, e sem nenhuma obrigação, eu não tenho nenhuma obrigação de vencer a eleição. Eu tenho o dever, sabe, de ajudar o meu processo democrático. E eu estou observando isso muito de perto. Aquela época, com tudo que tu falou, né, toda a disseminação de ódio mesmo no teu nome era incrível, como tudo funcionava ali, é uma coisa bem orquestrada, bem feita o negócio. Mas eu acho que o povo caiu muito nisso, né? Muita narrativa. Você vê as nossas primeiras lives, numa live como essa que tem 200 pessoas, sem estar ali xingando. Agora não, a galera está argumentando aqui. Você me permite eu dizer algo aqui? Por exemplo, dentro de uma sala, eu vi, quando Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro começou a fazer suas próximas vítimas, as suas primeiras vítimas. Sim. Eles diziam, gente, veja só, isso era estratégia. Quando alguém não fizer mais parte do grupo, seja o que for, a gente tem que começar a colocar a pecha de traidor. Porque na política, as pessoas esquecem a traição, mas não esquecem o traidor. E eu escutando aquilo ali, já dizendo, eita, meu amigo. Então, o que é que acontecia? Já pensando, coitado de quem eles estão pensando. Então, né? O que é que acontecia? Através de um grupo de assessores que tinha acesso a vários grupos de militantes da extrema-direita, era colocado isso. E tanto é que na CPI das fake news, há um áudio de um assessor de Eduardo Bolsonaro chamado Dudu Guimarães, Eduardo Guimarães, aonde tem um áudio dele verbalizando isso, tá? E Técio, que era assessor de Bolsonaro aqui da Paraíba, ficou à frente disso também, junto com Carlos Bolsonaro e também com 2 parlamentares aqui da direita hoje, que disseram o seguinte, seja o que for, esse cara não pode voltar para Brasília. Mas qual era o meu pecado? Nenhum. Meu irmão, eu nunca fiz oposição, embora eu era racional, nunca votava contra os interesses do povo, mas também não podia votar pela desgovernabilidade. Sim. Eu tinha que votar pela governabilidade do governo. Mas, enfim, eu fui colocado como alvo. E olha só, Edgley, perceba bem, quando eu me candidatei a primeira vez a deputado federal, os profissionais da política diziam que eu não ia ter 10 mil votos. Jornalista experiente. Aí eu fui eleito. Foi dito até como uma zebra que deu. E depois, aí eu preciso dizer aqui a você, meu irmão de direita, você bolsonarista e você de esquerda, você que é um cara que pensa. Quando eu fui concorrer à reeleição, disseram que eu não ia ter 1000 votos. Eu poderia ter me acovardado, em nome do amor ao poder, e ter saído deputado de Estado. Hoje eu estava eleito, com sobrevida. Mas eu digo, olha, a minha natureza é, se for para perder, perder com dignidade. Nisso aí eu admiro o Lula. Tá? Eu admiro o Lula. Por quê? Porque ali, sendo injustiçado, ele botou a cabeça em pé e disse, ei, eu não vou trocar minha liberdade por minha honra, não. Fica aqui e terminou a história reescrevendo ele. Agora, deixa eu te falar. Eu permaneci de pé com o risco de realmente não ser reeleito. Mas uma coisa que eu vou te falar. Eu tive 72 mil votos. Depois eu tive 37. Proporcionalmente a metade. Isso. Eduardo teve 1.900.000 votos, quando foi, e na segunda vez ele teve 800 mil votos. Proporcionalmente ele perdeu mais do que eu. Pedro Cunha Lima aqui, que é um excelente parlamentar, foi um excelente parlamentar, teve 190 mil votos certa vez, e depois teve 70 mil votos, ou foi 80. Perdeu 100 mil votos, mais do que 50%. Eu sou um guerreiro. Deixa eu te falar, eu não perdi, não. Eu posso até ter caído até do 3º andar. Mas quem praticou esse tipo de desconstrução social caiu do 31º andar. Eu, na realidade, mantive a minha dignidade. É nisso que eu me identifico com o Lula. É quando você realmente acredita na sua consciência e você simplesmente não cede. Tem um preço a pagar? Tem. Tem um preço a pagar quando você é vassalo, quando você é um vassalo e quando você também é corajoso. Né? Mas a história, Edgley, pode ter certeza, ela vai absolver os bravos e condenar os covardes.